Deus que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Um culto voltado para todos os nossos irmãos que colaboram, participam, que gostam de assistir, né, no canal Deus Marciano. Quero agradecer você por estar compartilhando este vídeo, né? Compartilhando este vídeo, a hora da esperança. Compartilhe aí com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Hoje, desde manhã, a hora que eu levantei, está gerando uma palavra no meu coração, que é: pessoas cuidam de pessoas. Nós vimos aqui nessa passagem onde eu vou ler hoje, em Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37, mas para não ficar tão longo o vídeo, aqui fala-se sobre a parábola do samaritano. E eu estava pensando nesta parábola aqui, depois vocês abram aí a palavra de Deus no livro de Lucas 10, 25 até o 37, mas eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, como eu já falei, né? Se vocês virem aqui, irmãos, a palavra de Deus diz assim que descia um homem de Jerusalém lá para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojavam, espancavam e retiraram e deixando ali quase meio morto. Não estava morto ainda, estava meio morto. Ele foi espancado e foi deixado ali, porque ali existia um caminho que era entre Jerusalém e Jericó. Ali passavam muitos levitas, passavam muitos sacerdotes. Ali era um percurso, era tipo um trajeto. Então, de Jerusalém para Jericó, Jericó para Jerusalém, ali tinha muitos salteadores, muitos ladrões. E a Bíblia diz que ali passava um sacerdote, passou o levita. E eu estava pensando que sacerdote nós podemos comparar a nós que somos pastores, a um padre, a um líder espiritual, sei lá. Nós podemos comparar a pessoas que trabalham, que estão envolvidas dentro das igrejas. E passou de largo, não deu nem bola, a pessoa estava lá caída, então que fique lá. Tem dois motivos para eles terem feito isso daí. Um dos motivos é que eles podem ser gentios, eles pensaram para não ser um gentio, para eles não fazia importância nenhuma. E outro motivo é porque eles pensavam que a pessoa podia estar morta e ele tocar naquela pessoa e se contaminado, porque a lei não podia tocar em pessoas mortas. Mas seja lá por qualquer motivo, voltamos hoje esta palavra para os nossos dias. Será que nós não estamos também fazendo a mesma coisa? A gente vê o nosso irmão ferido, vê o nosso irmão com necessidade, com dificuldade, e a gente passa de largo, né? A gente não quer nem saber do problema. Porque, eu não vou me envolver, porque depois eu preciso ajudar. Mas não é isso que Jesus ensinou. Ninguém, nesses últimos tempos agora, irmão, quer se envolver com o problema do outro. A gente se vê muito falando aí de estoque de alimentos, né? Você vê aí no canal aí do TikTok, no YouTube. Acho que até no Facebook também já estão falando. Estoque alimento, estoque alimento. Aí eu escutei esses dias uma pessoa falando, estoque alimento para você também poder, se o seu irmão não tiver o alimento, você poder ajudar. Você não vai perder nada. Se você estocar e não acontecer nada, você pode ajudar aquele irmão que não tem, você pode mandar para ele. Irmãos, eu tenho tanta dificuldade até de fazer a mesa do amor dentro do ambiente aqui onde eu sou pastora. Imagine que a pessoa vai estocar alimento para ainda dar para outra. Só que o ensinamento de Deus, o ensinamento do nosso Pai, não é assim. Se você vê um irmão passando uma necessidade, você tem que ajudar, que repartir. E não vai faltar. Porque o segredo de receber é diferente do segredo nosso, que nós somos assim, eu dou para dar, né? Eu quero receber, receber, receber. Aquele espírito de sanguessuga. Tem gente que tem esse espírito, irmãos, o espírito do sanguessuga. Você conhece esse espírito aí, o espírito do sanguessuga? Ele só quer sugar. Enquanto ele está sugando a tua vida, a tua energia, sugando a tua felicidade, está sugando a tua vida financeira.
Às vezes você está um pouquinho melhor na vida financeira, aquela pessoa vê você um pouco melhor na sua vida financeira, ela nunca está bem, sempre com problema na área financeira. Então essas pessoas têm espírito do sanguessuga. Sabe quem é o sanguessuga? O sanguessuga é aquele que fica só... É um bicho que ele quer sugar sangue das pessoas. E tem pessoas que têm esse espírito de sanguessuga na vida espiritual também. Ele quer sugar tudo que o outro tem. Ou se fazer de coitado, se fazer de vítima. Aí é diferente, irmãos. Aí nós não temos que ficar ajudando, não. A gente não tem somente que pegar, sempre tá dando peixe para a pessoa, não. O meu pastor Virgílio, o nosso querido pastor Virgílio, que o Senhor já recolheu, ele sempre falava assim, olha gente, vocês não tem que ficar dando peixe para a pessoa, não. Vocês têm que dar a vara e ensinar a pessoa a pescar. Que a pessoa tem que tomar uma atitude de fazer também. Porque tem pessoas que quer tudo pronto, né? Quer tudo pronto. E ele não toma uma atitude de se esforçar, de querer ele tentar ganhar, para ele ter a sua sobrevivência. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que estava meia morta. Então ele não tinha como sobreviver. E como o tema desta palavra hoje é pessoas, cuida de pessoas, eu entrei um pouquinho aí nesse parâmetro de falar que tem pessoas também que porque a outra tem uma situação um pouquinho melhor, ela já quer sugar, então ela já é outro caso, né? São casos paralelos, aí a gente não tem que ajudar mesmo. Tem que deixar a pessoa aprender. Mas quando a pessoa está como esse homem, né? Ele foi assaltado e ele foi jogado ali naquele caminho entre Jerusalém e Jericó, onde passavam muitos ladrões e salteadores. E a gente vê aqui que essas pessoas que trabalhavam na igreja, o próprio sacerdote passou de largo. Nós que teríamos que ser exemplo dos fiéis, nós que teríamos que estender as nossas mãos para as pessoas que estão necessitadas, que realmente estão necessitadas, muitas vezes nós estamos ainda naquele ditado, ema, ema, cada um com seu problema. Isso não nos dá o direito também, como líderes religiosos que somos, de pegar o problema da pessoa e carregar na costa sozinho. Cada pessoa tem que se esforçar. No livro de Josué fala assim, olha, Josué, né, o Senhor falando para Josué, olha, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudarei. Tem pessoas que ela também não quer se esforçar. Não era o caso deste homem aqui que foi assaltado no caminho de Jericó, entre Jerusalém e Jericó. Não é o caso dele. Aqui nós podemos tirar muitas lições, né? Tiramos lições de pessoas que são religiosas, que estão dentro da igreja, está lá fazendo a obra, mas não tem capacidade nem de estender as mãos para o necessitado. Não quer nem saber. Lava as mãos e fala, não é problema meu. Então, essas são pessoas que estão ali exercendo uma função dentro de uma religião, mas que não tem o principal, que não tem a essência. Você pode até exercer um cargo, ter dons, falar bonito, ter oratória, você pode até se vestir bem, mas se você não tiver a essência, que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor, que é o dom maior, que é a excelência, que é o amor, então você vai ser só como um sino que só faz barulho. Tem coisas que fogem do nosso alcance. Tem coisas que eu entendo, não dá para nós ajudarmos. Não dá. Tem coisas que não tem como a gente ajudar. A gente até vê a necessidade do outro irmão, mas a gente não tem como ajudar. Mas se vem nas tuas mãos e você pode ajudar, não faça como esse sacerdote. Ele era um sacerdote. Ele olhou de canto e passou. Aí o outro também que era levita, né? Os levitas de antigamente não é os levitas que ficam tocando violão na igreja, não. Não é esses levitas. Os levitas eram outros serviços que eles faziam na igreja. Mas hoje, na igreja, no mundo atual que nós estamos vivendo, 2025, né? A gente vai, assim, pela graça e a misericórdia de Deus, pregar em algumas igrejas.
E tem algumas igrejas para trás o levita, que é a pessoa que vai louvar, que vai tocar o violão, quem tem, né, com a graça de Deus na sua igreja. Mas, independente do seu cargo, se você é levita, se você é pastor, se você é padre, se você é líder de uma religião espírita, sei lá, independente do que você faz, meu irmão, se você não tiver amor, você não vai adiantar nada. A marca, a essência, o carimbo da pessoa é o amor, é a gente poder ajudar o próximo. Porque aqui era uma atitude de uma prática, era uma atitude. Quem fez isso daí? O sacerdote? De jeito nenhum. Passou de largo. O levita, ele ajudou? De jeito nenhum. Passou de largo. Tô nem aí, né? Que morra aí, já tá morto mesmo, que cabe de morrer. Tá semi-morto, que cabe de morrer. E um samaritano que estava viajando veio até ele, vendo que foi movido de uma íntima compaixão. Um samaritano. A Bíblia não diz o nome desse samaritano. O que a gente sabe é que os samaritanos nem tinham comunhão com os judeus. Podia ser que aquele homem que estava caído lá era um judeu e o samaritano nem tinha, assim, obrigação nenhuma com os judeus, mas ele foi lá, ele pegou aquele homem, levou até aqui, ó, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou a uma estalagem e cuidou dele. Daí o que fez? Levou lá na estalagem, passou azeite, quer dizer, cuidou, né? Aquele amor, aquele carinho. Hoje a gente vê nem pessoas da nossa própria família quer saber de cuidar da gente. Já estão até fazendo planos para ver se coloca a gente numa casa de repouso. Imagine bem, né, que uma pessoa estranha vai querer cuidar da gente. Pastor Virgílio, né, eu sempre gosto de falar dele porque ele foi um exemplo na minha vida, eu aprendi muito com ele. Fiquei a minha adolescência, minha vida, quase minha vida toda, né, com o pastor Virgílio. Assim, fui ovelhinha do aprisco dele, e ele falava assim que, não sei se é primo dele, um pastor primo, não me lembro na época que ele contava para nós, que cuidou a vida inteira da igreja, mas cuidou a vida inteira. Quando foi no final da vida, não, um pastor cuidou a vida inteira da igreja, no final da vida não teve ninguém para cuidar dele. Ele teve que morrer na casa de um primo. O pastor Virgílio sempre contava essa história aí para nós. Não tinha. A gente vê aqui, irmãos, que hoje, como eu já falei, desde cedo Deus está falando no meu coração. Pessoas cuidam de pessoas, né? Pessoas cuidam de pessoas. E nós vimos aqui que um estrangeiro, né, um samaritano, não viu a nacionalidade daquele homem que estava caído, não viu se era ateu ou se era uma pessoa judeu, se era um gentio, não viu nada disso. Colocou aquela pessoa no seu animal, passou azeite e vinho nas feridas, deixou numa estalagem, e depois ainda ele falou assim, ó, e partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros, cuidou dele, e deu ao hospedeiro, e disse, tudo que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aqui Jesus fez uma pergunta, né? E eles disse, o que usou de misericórdia para com ele. Daí Jesus diz assim, ó, vai e faz da mesma maneira. Então eu queria deixar esta palavra para a nossa meditação, para não prolongar muito o vídeo. Eu sei que depois vocês não vão escutar até o final, então não adianta nada, né? O nosso objetivo aqui não é criticar a sua vida, nem a minha, mas cada palavra que nós falamos aqui
Você não sabe, mas aqui tem anjos, tem 3 pessoas aqui junto comigo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão testificando aqui comigo essa palavra. Então eu estou falando com você, meu amigo, meu ouvinte, mas eu também estou falando comigo. E sobre esta palavra que Jesus ensinou para nós, vai e faz da mesma maneira. Eu quero estar orando por nós, por você e por mim. Pega lá seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, seu documento. Põe aí seu certidão de casamento. Você aí que está do outro lado aí falando assim, eu acho que eu vou mesmo chegar no divórcio, que o divórcio é a melhor saída. Um conselho para você, pensa mais um pouco. Pensa mais um pouquinho. Pode até ser que essa pessoa que está do seu lado aí, ela está como este moço aqui, caído, tá machucado, precisando ser colocado nos seus braços e sendo tratado. Se você fizer tudo isso para essa pessoa e a pessoa não mudar, daí você pensa melhor. Mas espera mais um pouco, não faz as coisas precipitada não, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouquinho aí, porque aqui Jesus está falando que nós temos que ter amor ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É aquele que está mais próximo de nós, não precisa ser parente, nem não precisa ser filho, mas alguém que está mais próximo de você. Quem é que está mais próximo de você? Talvez pode ser seu esposo, a sua esposa, e você está aí até pensando em abandonar por causa de algum motivo, né? Eu conheci muita gente que na hora que mais o esposo, a esposa precisou, queimou o chão, deu no pé. Então pensa mais um pouquinho, tá bom? Depois você toma alguma atitude. Isso aqui foi uma parábola que Jesus deixou para nós, mas eu creio que é um exemplo para nós, para mim e para você. Jesus não ia deixar essa palavra aqui para ser jogada ao vento. E a palavra de Deus não volta vazia. Tá bom? Louvado seja Deus. Vamos colocar as nossas mãos umas com as outras e vamos orar. Coloca aí seu copo com água e vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez eu clamo a Ti, nesse culto, a hora da esperança. Culto ao seu lar, a hora da esperança, Senhor. Mais um dia se passou, chegamos à noite, virou a noite, agora estamos aqui. Meditando nesta palavra, uma palavra difícil, Pai. Difícil, não é fácil não. Às vezes o nosso próximo é uma pessoa teimosa, uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que quer ficar sugando a nossa vida. Mas eu creio, meu Deus, que tudo isso é permissão de Deus na vida desta pessoa. Que Deus muitas vezes permite situações na nossa vida, na vida da pessoa, para que a pessoa cresça espiritualmente, cresça materialmente, tenha força de vontade para lutar. Então, em nome de Jesus agora, eu clamo, eu peço ao Senhor, pelo poder sobrenatural do nome de Jesus, que esta vida que está orando comigo agora, sinta a necessidade de se mover, de se locomover, de fazer alguma coisa, para que não se torne uma carga pesada na vida da outra pessoa. Que não seja como este homem, que ele não teve culpa, ele foi assaltado pelos salteadores, mas tem pessoas que assaltam a outra, literalmente falando, suga a outra, e deixa a outra caída no chão sem poder se levantar. E os líderes religiosos não tá nem aí, não tá nem aí. Cada um que cuide da sua vida, é isso que a gente escuta as pessoas falar. Então, meu Deus, a única pessoa que pode nos ajudar nesse dia, nessa hora, o nome dele é Jesus. Jesus é o bom samaritano aqui, aquele que cuida das nossas feridas. Jesus é que passa o azeite
nas marcas profundas da alma desta pessoa. É Jesus, aleluia, que toca no mais profundo desta pessoa. E não deve nada a ninguém. Jesus não deve nada a ninguém. Por isso eu abençoo esta vida com a benção do Pai, a benção do Filho, a benção do Espírito Santo. Abençoa esta roupa, abençoa essa fotografia, essa certidão de casamento, abençoa esses documentos, este papel que está na justiça para aposentadoria, esta água que esta vida vai beber agora, em nome de Jesus. Que todos sejam ricamente abençoados com a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, entra nesta casa com esta oração e toca nestas vidas agora e entrega a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, amados. Amém, meus seguidores da Hora da Esperança. Um abraço bem forte. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Foi aí mais um culto ao seu lar, a Hora da Esperança.